de morte nos Estados Unidos, como funciona na teoria e qual é a realidade? Então vamos lá, não é para qualquer crime nos Estados Unidos que a pena de morte pode ser aplicada. A pena de morte nos Estados Unidos só pode ser aplicada pela justiça no caso de homicídios. Então, esse já é o grande primeiro filtro, vamos dizer assim. O segundo tópico em relação à pena de morte nos Estados Unidos. No nível federal, ou seja, para os crimes no nível federal, a pena de morte pode ser aplicada sim. No nível estadual, vai depender do estado. Então, por exemplo, no estado de Nova York, a pena de morte não é permitida, não é aplicada. No estado do Texas, a pena de morte pode ser aplicada e está regulamentada na legislação. Um terceiro ponto é a diferença da aplicação da pena de morte no nível da justiça estadual e no nível da justiça federal. Então, nas justiças estaduais, que obviamente permitem e regulamentam a pena de morte, as pessoas que são condenadas à pena de morte realmente recebem a injeção letal e chegam à morte. Já no nível federal, já faz umas 3 décadas que nenhum condenado à pena de morte realmente morre com uma injeção letal. O que nos deixa pensando da seguinte maneira: também não é muito cruel a pessoa ser condenada à pena de morte e ficar no corredor da pena de morte por décadas e décadas e décadas? Então também é uma punição extremamente cruel, né, se formos pensar. Mas de qualquer forma, há vários condenados à pena de morte no nível federal, mas há muitos recursos para a justiça e a justiça julga esses recursos e vai protelando a morte, né, realmente dessa pessoa condenada. Então, no nível federal, já faz umas 3 décadas que ninguém realmente morre depois de condenado. E os Estados Unidos são o único país desenvolvido do mundo que ainda aplicam a pena de morte. E isso, dentro do país, causa muita polêmica e muita discussão. Então, várias pessoas concordam que tem que ter pena de morte, várias pessoas acham que essa é uma pena cruel, apesar de que na Constituição dos Estados Unidos está proibido todo tipo de pena cruel. Então também nos faz pensar, né? Será que a pena de morte não é uma pena cruel? Não está incluída no conceito de pena cruel? E será que esses condenados no nível federal, que ficam no corredor da morte por décadas, isso também não é considerado pena cruel? Então essa é a realidade da pena de morte lá nos Estados Unidos. Então não é para qualquer crime e existe diferença entre o nível estadual e federal. Então no nível estadual, dependendo do estado, ela é regulamentada, proibida ou permitida. No nível federal, ela é permitida. E lembre-se que sempre para os crimes de homicídio.